Bom dia, a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja com cada um de vocês. Seja muito bem-vindo mais um dia dessa grande novena de Santa Giana Beretta Molla. Tudo bem, gente? Vamos lá? Eu tô procurando aqui. Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um dia aqui. Terceiro dia da nossa novena, ao vivo. Quanta graça, né? Poder partilhar esses mistérios, né, com vocês. Essa moção do Espírito Santo de Deus diante dessa 8ª edição do ano de 2025, a nossa novena de Santa Giana. Eu vou chamando algumas pessoas aqui no direct, porque tá bem difícil aqui. Só um minutinho. Tô convidando, vai convidando as pessoas para entrar aqui com você, for participar dessa novena. Eita, Bilica! Cachorro! Tô procurando aqui, achei. Vamos lá. Guardar um pouquinho, o pessoal tá entrando, tá bom? Rapidinho. Hoje Deus tem muito a nos falar. Hoje vai falar do tempo de espera. Vai mexer com muitas mulheres tentantes, que está nesse tempo de espera e que tá cada vez assim, vai desanimando, né? Porque tem que esperar o tempo de Deus, e a gente sabe que o tempo de Deus é diferente do nosso. E aí a gente vai tendo aquela dor, aquele constrangimento. E aí a gente faz aquela comparação. Por que já aconteceu na vida do outro, na minha tá demorando muito? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque nós vamos esmagar o terceiro dragão. E esse terceiro dragão é o dragão da inveja e da rivalidade. Então, se prepare para mais um dia da novena. Vamos invocar a presença de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Quero rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia! Bom dia, louvado seja Deus por esse dia. Hoje é dia 22 de agosto. Na nossa novena de Santa Giana, todo dia 22, para quem tem o livrinho aí, o terceiro dia. Todo dia 22 a gente está orando pelos vocacionados e aquelas pessoas que estão em estado de discernimento, do estado de vida, ou seja, não descobriu ainda a sua missão, a sua vocação, o seu propósito, né? Então tá assim, tá desequilibrado assim, que eu falo, em cima de um muro, né? Até
logo se encontra, logo se encontra. Então esse é o terceiro dia da novena, seja muito bem-vindo, bom dia. Então vamos dar continuidade aqui, porque senão fica muito extensa essa live, né? Eu quero começar com uma mensagem. Hoje, o Papa Leão, ele faz essa memória de Nossa Senhora Rainha da Paz. Então hoje, dia 22, ele está pedindo pra gente, para orarmos pela paz no mundo, né? A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Salve Maria, bom dia, Sirlene. Bom dia, as pessoas estão entrando, bom dia, seja muito bem-vindo, tá? Então, nesse terceiro dia da novena, olha só, eu vou mostrar o dragão que nós vamos esmagar hoje. É esse dragão. Você sabe que o projeto, os 9 dias são 9 dragões. Então, eu uni a Quaresma de São Miguel com a novena de Santa Giana, e essa unção espiritual, de combate espiritual, a gente vem combater nessa novena 9 dragões da infertilidade. Então, a cada dia é um dragão. E nesse dia de hoje, nós vamos esmagar o dragão da inveja e da rivalidade. Toda mulher que tenta engravidar, no fundo, ela tem uma comparação com outro que já conquistou a sua graça. Então eu quero falar para vocês que eu escrevi um texto sobre o tempo da espera. E eu quero começar com esse texto, tá? O tempo de espera é um terreno sagrado. É nele que Deus trabalha em silêncio, preparando não só o que pedimos, mas também o nosso coração para receber. Às vezes queremos pressa, queremos ver o milagre, a resposta, a porta aberta, mas o Senhor, que vê o todo, sabe que cada demora tem um propósito. Enquanto esperamos, Ele vai nos moldando. Ele nos ensina a confiar, Ele nos ensina a descansar, a nos desapegar do controle. Por quê? Mais importante que o que recebemos é quem nos tornamos no meio desse processo. A espera não é um vazio. É um tempo fértil. É o tempo em que a semente germina, mesmo que debaixo da terra pareça que não está acontecendo. Confie, continue regando em oração, alimentando com fé e iluminando com esperança. No tempo perfeito, aquilo que hoje você espera vai florescer. E você entenderá que cada segundo de espera foi, na verdade, um preparo de amor. Tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E a gente sabe que é a palavra de Deus. Eclesiastes 3:1 vai nos trazer essa grande verdade. Mas, Luciana, é tão difícil esperar. Mas quando a gente planta uma árvore hoje, a gente não vai colher frutos amanhã. Quando a gente planta alface hoje, a gente não vai colher final de semana, no domingo para almoçar. Tudo tem um tempo. E esse tempo o Senhor está nos lembrando. Filho, filha, você precisa desse tempo. É o tempo que eu vou te moldar. É o tempo do processo. Esse tempo é o processo que eu preciso para poder fazer com que você cresça, amadureça, entendeu? Então, continue regando, gente. Como que eu vou regar? Orando, continua orando, vai fazendo novenas, vai indo à Santa Missa, comungando Jesus Eucarístico, ou você que é evangélico, vai para a sua igreja, vai na Santa Ceia, porque aqui eu tenho na minha escola mulheres católicas e evangélicas. Então tudo que eu peço, paciência é a chave. É tão difícil essa palavra, né? Mas é tão verdadeira.
É uma virtude que enfrenta qualquer desafio. A paciência é uma grande virtude. Não é fácil, eu sei. Ah lá, a Sirlene está dizendo, Lu, fácil não é, mas eu aprendi a confiar e esperar na vontade de Deus. Amém, que assim seja, que assim seja. Então a gente, nesse tempo, o tempo de Deus é tão perfeito. Gente, ele faz, ele desfaz, ele é Deus, ele faz o que ele quer, o que ele bem entender, com quem ele quer, aonde ele quer, o tempo que ele quiser. Pode ter certeza disso. Eu sou testemunha da minha própria vida. Eu não gosto de ficar contando o testemunho dos outros, não. Porque cada área da vida eu tenho uma grande história para contar para vocês de transformação. Principalmente nessa área de maternidade. Por isso que eu descobri minha vocação. Porque foi onde eu tive a minha maior dor. Eu não consegui engravidar. Eu não conseguia. Então eu sei que vocês estão passando. Eu senti na pele. Ah, mas eu perdi neném, não sei o quê. Nanana. Eu também perdi. Eu tenho autoridade para falar. E eu não perdi uma vida, eu perdi duas. Eu perdi duas meninas. Sabe, uma promessa que eu confiei e recebi assim. Eu tomo posse dessa graça. Era presente de aniversário essa profecia e se cumpriu em 3 meses. No primeiro dia da quaresma de São Miguel. Mas quão difícil foi entregar com 8 semanas. Quão difícil foi lutar mais dias e dias e dias para que a outra evoluísse. E esse tempo, você está dentro do casulo sozinha. É dentro de você. Por mais que tenha o seu marido próximo, o seu filho, para quem já é mãe, tem outro filho, ou não tem filho, e tem a mãe, tem o pai, e tem as pessoas, nada que falar vai te ajudar. Eu sei disso. Então, é um momento que você se cala, se concentra. Eu falo que é uma metamorfose a mulher que está tentando engravidar. E o tempo é oportuno, né? 40 semanas, 40 dias, a gente tem 150 passagens, referências na Bíblia do número 40, do tempo do deserto, é um tempo de espera. Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que ele faz a gestação acontecer em 9 meses, que são 40 semanas, o número 40. É um grande desafio, eu sei, é uma quaresma. É uma quaresma, 40 dias, 40 semanas é mais que uma quaresma. Só que, e a transformação eu falo que a mulher, quando ela tá assim, triste, solitária, ela entra no casulo. Ou vocês acham que a borboleta já nasceu linda, maravilhosa? Não, ela entra no casulo. E ali começa, sozinha, passando tudo sozinha, tendo intimidade ou não, tudo sozinha. E ali é o momento em que ela tem para se conectar com Deus, que é Deus que está lapidando essa borboleta. Então imagina a conexão dessa lagartinha com Deus, a conexão, por mais que seja, né, um bichinho. Mas a gente sabe que depois de 40 dias, ela sai muito linda e perfeita, né? Ela é perfeita e ela sai transformada. Então é uma metamorfose, é uma transformação. E o tempo de espera é isso. O tempo de espera é isso. É um terreno sagrado. É nele que Deus trabalha. E no silêncio. Deus não trabalha em meio à ansiedade, sabia? Às vezes eu até me sentia culpada de perder minhas meninas, porque eu falava que eu estava muito agitada, muito ansiosa, muito falante. E quando, antes de acontecer o positivo, eu achava que eu tinha amigos da mesma religião que a minha, pessoas de comunidade, eu achava que eu tinha amigos de verdade. Só que quando eu contei sobre a profecia, eu vi muita negatividade das pessoas achando que eu estava
que era coisa da minha cabeça, que eu não merecia e tudo aquilo, sabe? Aqueles julgamentos, aqueles... Só que o que aconteceu? Deus quis provar através de mim que Ele pode todas as coisas. Tanto que Ele me deu essas gêmeas, com 8 e 12 semanas, me deu a perda também, permitiu a perda, para que eu soubesse, que eu entendesse o valor da perda, para poder ensinar. Porque eu fui tentante por 4 anos, numa clínica de infertilidade. Foi muito difícil para mim viajar, fazer vários exames e não descobrir, só resposta, você não consegue engravidar, só palavras negativas. E às vezes, e aí de outro médico que me acompanhava aqui, que ele só me mandou para, que é o Dr. Nildo, só me mandou para Marília, porque era tudo pelo SUS, né? E aí eu não conseguia arcar com os recursos, investir no tratamento, né? Porque a gente também tinha que sondar tudo isso. Hoje um exame de esterossalpingografia, ele custa em média de 800 a R$1.000. E lá no SUS eu fiz ele, né? Na clínica de infertilidade, eu fiz ele de graça. E aí eu consegui engravidar depois desse exame. Só que foram 4 anos. 4 anos o meu processo. E enquanto eu esperei, Deus foi me moldando, foi me testando também, foi me ensinando a confiar, a descansar, a desapegar do controle, a ter mais paciência, porque mais importante o que recebemos é o que nós nos tornamos nesse processo. E é muito lindo, gente. A gente vai ganhando forças, eu não sei da onde, mas a gente vai lutando e a gente vai ganhando forças mesmo. E aí, no meio do meu processo, eu já falei aqui, e isso é uma referência que eu trago da minha dor, com autoridade. Eu tive a minha sogra, que teve um derrame, perdeu a fala, o movimento do corpo. Então ela se arrastava, 50% o corpo paralisado. Minha sogra e a gente ali tentando engravidar, eu, meu esposo, muito sacrifício. Meu esposo não tinha nenhum probleminha. O diagnóstico dele, ele não tinha nada. Mas o meu já era considerado infertilidade. E aí, a minha sogra engravidou. Depois de tudo isso que eu falei pra vocês. Vocês imaginam a frustração? Vocês imaginam? Ali foi uma forma de que Deus falasse comigo da seguinte maneira: eu sou o dono da vida. Eu faço com quem eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. E comigo Ele fez diferente. Eu não vejo testemunhos como o meu na graça. Eu falo que eu fiquei grávida 1 ano, 12 meses. Por quê? Então vai dar 40 mais 12 semanas. 52 semanas grávida? Como assim? Eu tive um intervalo de 9 dias só. O que é 9 dias para você? É uma novena, gente. E para Deus, o que é 9 dias? Você pensa que não é nada, né? Para você um dia tem 24 horas. Para Deus um dia são 1000 dias. Então, presta atenção. Quando a gente fala que está demorando muito, imagine para Deus. Imagine para Deus, né? Então você começa a focar mais nessa transformação. Saiba que Deus, Ele tá te usando para que você seja testemunho dele, da graça. No tempo da espera, as pessoas vão te observar, as pessoas vão te julgar, as pessoas vão te condenar e as pessoas vão te comparar. Isso é normal, principalmente a comparação. E eu trago para vocês hoje
nesse terceiro dia da novena, o nosso dragão que vai ser esmagado aqui, que é o dragão da inveja e da rivalidade. Então, vamos tomar a nossa palavra. Antes eu quero fazer a oração de São Miguel Arcanjo, tá? A oração poderosa de São Miguel Arcanjo. Para todos os dias dessa novena, a gente vai fazer essa oração, tá bom? E depois a gente pega a palavra, já tá aberta aqui. A gente vai ler 1 Samuel. Tem Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos ler o primeiro, capítulo 1. De 4 a 7. Aí o número 4 e 7. Vocês vão ver como Deus fala nesses números. E o que Deus está falando, vai falar com a gente hoje sobre esse número 4 e 7, né? Nesses versículos aqui. Lu, está no casulo, às vezes sentimos só abandonada no deserto, mas o tempo de esperar transforma e lapida no todo. Eu sou totalmente transformada, pois saí do casulo. Glória a Deus. Aleluia. Testemunho lindo aqui. Olha só, oração de São Miguel Arcanjo, tá? Eu tenho aqui para mostrar para vocês, quem ainda não viu, o fragmento da Pedra da Gruta, lá onde São Miguel Arcanjo apareceu e tocou, tá? No Monte Gargano, na Itália. Tá vendo aqui essa pedrinha? É uma relíquia que eu tenho e ela vem com a oraçãozinha de São Miguel Arcanjo. Então, prepare-se, que agora você vai lutar com o dragão. E esse dragão tá dentro de você. É um dos 9 dragões da infertilidade. Nós já destruímos, já vencemos 2. E esse nós vamos vencer também. É a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós. Gente, vamos tomar a palavra? Vocês sabem, já quem quiser voltar lá no primeiro dia da novena, lá eu estou apresentando a proposta desse projeto, dessa 8ª edição, tá bom? E a referência, todo que a gente vai ver aqui, tá bem resumido. Eu tô fazendo uma playlist também, eu tô transportando daqui pro YouTube, quem quiser assistir na TV, tem gente que gosta. Tem uma moça ontem, tava fazendo serviço de casa e mandou uma foto pra mim. Ela falou, eu tô fazendo serviço de casa, prestando atenção aqui, ó. Tô focada, tô te escutando. Então, assim, um pouquinho de Marta, um pouquinho de Maria, né? Porque aí na hora que chega na oração, ela fala, aí eu sento. Então, enquanto vai partilhando, ela vai fazendo as coisas. Que nem Marta. Aí na hora da oração mesmo, que ela precisa estar na presença, aí ela senta e presta atenção. Mas assim, eu gostaria que você se atentasse num todo, porque a palavra de Deus é uma boca, é a boca de Deus, e ela é viva e ela é eficaz. Como fala, uma faca de 2 gumes, e ela não volta sem fazer efeito. Aquele que confia, aquele que acredita, sempre alcança, porque Deus, ele fala. Quando a gente vai tomar as nossas decisões, discernir alguma coisa, peça sabedoria para Deus, e aí você peça uma palavra para Ele. Principalmente quando a gente vai tomar grandes decisões, existem 2 palavras na Bíblia, 2 livros, quer dizer, na Bíblia, que na verdade eu gosto muito de provérbios, né? Porque o mês que tem 31 dias eu gosto de ler o primeiro dia, o primeiro capítulo, o segundo dia, o segundo capítulo, 31 capítulos de provérbios. Porque, além de provérbios, ele é um livro
muito... Ao mesmo tempo que Deus dá um chacoalhão na gente, Ele também nos levanta, Ele nos ensina, Ele nos capacita a viver nesse mundo de hoje. Provérbios fala de dinheiro, ele fala, não empresta, porque você pode perder a amizade, não empresta dinheiro, não empresta cartão, vai bem dizer isso, né? Cartão é dinheiro. Não faz isso, não faz aquilo, senão vai acontecer isso, eu tô avisando. Então, Provérbios é uma cartilha, é um livro assim que eu falo, é a boca de Deus quando você vai tomar discernimento, vai buscar discernimento para tomar uma decisão certa, tá? Então vamos lá. O primeiro livro de Samuel vai nos contar a história de Eli e Samuel. Quem é Eli e quem é Samuel? Samuel, vocês sabem que os dois são sacerdotes. Só que Samuel, ele foi clamado em oração por Ana no templo. Ana clamou, por isso tem as músicas que falam, Ana orou, orou, orou. E Deus escutou a sua oração. E Deus concedeu a graça a ela. Porque chegou a hora dela. Deus viu que ela estava preparada. Só que antes Deus tinha ferido ela de esterilidade. Por um propósito. Talvez que Ana acordasse que ela precisasse mesmo ter esse encontro com Deus. Então é durante as nossas dores, o nosso sofrimento, são o melhor tempo assim, é o melhor tempo da nossa jornada com Deus, assim, no tempo do processo. Mas eu não quero, hoje eu não sou mais assim. Quando eu tô feliz, eu tô orando com Deus, quando eu tô triste, eu tô orando com Deus, quando eu preciso tomar uma decisão, eu tô orando com Deus. Eu não quero só na hora das coisas ruins, na hora das coisas boas, na hora de agradecer. Gratidão gera milagres, é o nome do meu livro. Gratidão gera milagres, eu sou a prova disso. Ah, mas como que você... Esse livro fala sobre maternidade e fé. Gratidão gera milagres. É uma história contundente do último milagre que eu tive na minha gestação. Esses 9 dias. E quando eu perdi, eu comecei a cantar aquela música no vaso sanitário que eu estava perdendo. Sangrando muito, estava tendo hemorragia. Só que ali eu já sabia. Mas a gente já estava num processo. Vai ou não vai, vai ou não vai, não tá. Tantas ultrassons e a gente fazia e o coração não batia. Ah, hoje vai bater. Tem fé em Deus que hoje o coração vai bater. Chegava lá, o coração não estava batendo ainda. Então essa criança não estava evoluindo. E aí no dia que eu falei, a única coisa que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, não deixa eu passar pelo processo da curetagem não. Por favor, não me deixe passar por isso, por essa dor. E aí ele não deixou, ele me escutou. Ele não deixou passar por essa dor. E aí eu tive esse sangramento muito forte. Mas também eu não tive assim aquela dor do parto assim. Eu não sei o que é dor do parto. Eu nunca tive. Nunca estourou uma bolsa minha. Nunca estourou uma bolsa. Os 3 que eu dei à luz, nunca tive bolsa estourada. Nunca tive dor de parto. Dentro da maternidade, eu que queria dar banho, eu que queria trocar o nenê, eu que queria fazer esforço, eu levantava da cama sozinha. E as meninas falavam assim, você já teve nenê? Meu primeiro filho, você já teve nenê? Eu falava, não. Mas você não teve normal e tá assim. Deus me dava forças. Sabe, era muita alegria, era muita gratidão a Deus por aquele momento. E aí, quando eu tava que eu falei que eu tive, né? O sangramento, eu comecei a clamar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória e o louvor. Porque eu sei que a tempestade, ela não dura para sempre. Há um lindo arco-íris de esperança depois desse dilúvio. Lembra? 40 dias foi o tempo do dilúvio.
da Arca de Noé. E quando cessou, quando parou aquela tempestade, porque tudo tem um tempo certo para começar, para parar, começo, meio e fim, tudo tem. Passado, presente e futuro, começo, meio e fim. E quando Noé sai daquela arca, aparece um lindo arco-íris no céu, depois daquele dilúvio. E aquele arco-íris vai estar em Gênesis. E lá em Gênesis vai estar dizendo que esse arco-íris é para lembrarmos sempre da aliança de Deus com os homens da terra. Eu estou aqui, eu estou te olhando, eu estou cuidando de você. Tudo passa. Não há tempestade que dura para sempre. E aí, todo mês vem uma tempestade, né, na mulher, né? O ciclo menstrual. E aí, depois daquela tempestade, gente, é a chance de um arco-íris lindo. É a chance. Porque quando vem aquela, né? Aí vem o seu período fértil. É um novo ciclo, uma nova oportunidade. Então, toma posse. Não chora mais. Muda. Não chora mais porque desceu, você não está grávida. Pensa que você está se fortalecendo, amadurecendo, crescendo. E você vai se tornar mãe mais madura. Sem traumas, porque durante o seu tempo de espera, Deus está te curando de muitos traumas. Todo mundo tem um trauma da infância. Antigamente não se curava trauma. Agora o que tem de gente nos núcleos de cura interior, cura de saúde mental, depressão, síndrome do pânico. Eu tive síndrome de burnout. Então eu falo assim, muito diagnóstico hoje em dia. E a gente tem que ter paciência com o processo. E olha que lindo, eu olhei a hora 8:08, tudo 8 representa a família. Então vamos lá, vamos conhecer essa história de 1 Samuel, capítulo 1, né? De 4-7. Cada vez que Elcana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como os filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava. Embora o Senhor, palavra de Deus, tá? Embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Não é infértil, é estéril. Infértil tem alguma causinha, né? Às vezes é um miominha, um ovário policístico, aí faz um tratamento, limpa, tá tudo ok. E aí, porque descobriu isso. Mas a esterilidade não, já nasceu para não ter filho. Quem é estéril? É muito forte essa palavra, eu sou estéril, é muito forte. É muito forte. Então a gente está brigando aqui com os 9 dragões da infertilidade, tá? Não se considera estéril. Na Bíblia, todas as mulheres, não fala da infertilidade, fala da esterilidade. Porque Sara, Rebeca, Ana, e fala de Raquel, mas todas elas tiveram filhos. Todas. A mãe de Sansão, que é Sansão e Dalila, né? Também era estéril. Que é mais que Isabel, que gerou João. Então aqui, capítulo 1, no versículo 5. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival afligia
afligia-a duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano, quando ela subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Eu vou prolongar aqui para o capítulo 8, que eu acho legal, acho muito lindo quando ele fala assim. E vocês vão ver a comparação disso. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste? Aí ele fala assim para ela: não valho eu para ti como 10 filhos? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Olha que lindo isso. Penina, fenena, não sei na tradução da sua Bíblia, você vai encontrar penina, fenena. Para mim é veneno. Essa mulher é um veneno. Essa mulher, ela é esposa de Eucana. Naquela época eles se casavam, né? Com várias mulheres. E aqui ele tinha 2. Eucana tinha Ana e tinha Fenena. Fenena era mãe. Fenena era mãe de muitos filhos. E por causa disso, ela queria estar no lugar de Ana na questão de receber o amor maior. Porque Eucana amava demais Ana. Você sabe que a cultura deles na época, quando a mulher não podia dar filhos, ele podia devolver essa mulher para o pai, né? Para a família dela, você sabe disso, né? E aí, ele amava tanto Ana, que ele não devolvia. Eu acho que o sonho dessa Fenena era que ela vazasse dali, porque ela não podia dar filho para ele. Então ela pirraçava. Eu imagino ela amamentando os filhos, olhando para Ana. Eu tenho, você não tem. Sabe assim? Imagina que toda vez que ela ia ter uma relação com Eucana, Ana ia ficar lá no quarto dela sozinha, e depois ela vinha com o positivo na mão. Você imagina que frustração para Ana? Então Ana era amargurada. Ana era amargurada. Penina provocava ela demais, porque ela não tinha filhos. E a reflexão que eu trago para vocês hoje, diante dessa palavra, é que a comparação, porque a gente está esmagando hoje o dragão da inveja e rivalidade, tá? Ela se torna rival. Ana se torna rival de Fenena e Fenena de Ana. E a comparação, a gente se comparar com os outros, gente, experiência de vida. Não se compare com ninguém. Isso só traz amargura para o coração. Isso só traz cansaço à alma. Não vem de Deus isso. E aí o inimigo fica maquinando, porque a nossa maior batalha está aqui, ó, no cérebro. E o cérebro, se você não cuidar da sua mente, nossa, aqui é uma máquina de destruição. Por causa disso daqui, você falece isso aqui. Acabou a mulher, acabou o homem. Então a gente tem que ter equilíbrio, tá? Muito equilíbrio. E eu falo porque eu tenho experiência de muitas coisas que eu vivi. Demais. Eu tenho 43 anos. Hoje eu sou mãe de 5 filhos. 3 na terra, 2 no céu, 2 intercessoras. E eu sou casada com o Luciano. Ele tem 42 anos. Mais novo que eu. E aqui pode-se dizer que no meu tempo, quando eu engravidei, quando eu tentava engravidar,
eu tive várias fenenas na minha vida. Eu tinha primas que engravidavam e faziam fusquinha para mim. Eu tenho tias que quando descobria que uma sobrinha engravidava, ela fazia questão de ligar para mim para contar, ou vir pessoalmente para ver minha reação, como que eu ficava, porque gostava de implantar um veneno em mim. Então não era assim uma coisa. E aí eu me lembro, gente, que eu tenho, na época, uma prima minha tinha 15 anos e ela engravidou. E eu fiquei muito feliz, assim, né? Porque eu falei assim, dai graças a Deus, você foi escolhida. Você está acompanhando meu sofrimento, você viajou comigo, você sabe como que é sofrido uma mulher engravidar. E você não estava nem esperando, e Deus te olhou com carinho, com generosidade, Deus te escolheu para cuidar dessa criança. Então ame essa criança. Aí ela olhou para mim e falou assim, como Deus é injusto. Como Deus é injusto. E ela chorava e falava assim, vocês que querem tanto, vocês que estão fazendo tratamento, e ele vem dar para mim, que nem pedi a ele. Mas Deus tinha um propósito muito grande na vida dessa menina, que é uma mulher hoje. E essa menina, que hoje é minha filhada, e minha filha, eu tenho como uma filha. Ela até levou aliança no meu casamento com meu filho. Ela é o xodó da nossa casa. E ela vai fazer 17 anos. E assim, eu tenho um amor tão grande por ela. E assim, a mãe dela fala, tem vezes que a gente brinca, a gente lembra, sabe? E aí eu falo assim, olha como que Deus é perfeito, né? Olha quem que curou suas dores, a sua filha, porque tinha um propósito maior diante de tudo isso. Então, existem muitas fenenas na vida da gente. Fenenas são pessoas que provocam. Tem pessoas que fazem questão. O fel, sabe? O ferrão da abelha. Eu falo, olha, ferrão de abelha, olha o tamanho desse dedo meu. Eu tirei até meu anel porque inchou. Eu levei uma ferroada no primeiro dia da novena, na véspera, tá até roxo aqui no dedo. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Te juro, meu marido mordeu meu dedo para arrancar o ferrão. E tá doendo esse dedo. E aí, gente, Eucana, ele não devolveu Ana. Porque o homem, ele é assim, ele também tem paciência. Sabe? Você pensa que seu marido, me arrepia, tô falando com homens aqui, com esposas, que o marido tem tanta paciência. E você sabe que a súplica do marido é mais valoroso do que a súplica da mulher. Gente, já foi constatado que quando um homem volta para a igreja, ele traz 97% da família toda, ele arrasta para a igreja. A mulher, 47% só. E um filho, esses adolescentes, os jovens que fazem tipo esses acampamentos, e pai, vamos mãe, vamos para a igreja. Eles conseguem arrastar, levar os pais para a igreja. Mas é 26, tá na média assim, entre um percentual de 26 a 30. A mulher 47, esse número eu não esqueço, né? E o homem 93%. Então o homem, gente, todos esses homens aqui, Abraão, Jacó, Isaac, primeiro Isaac, depois Jacó, né? Esses homens que clamaram por suas mulheres. E aqui, vou contextualizar aqui. Imagine que eles vão ao templo, todo ano vai lá
fazer uma oferta. Então eles viajavam todo ano. E aí imagino que lá eles fazem aquele banquete, porque eles levam animais, eles sacrificam. Então imagino que tenha uma festa, um churrasco. Hoje em dia é como se fosse uma quermesse para nós, né? No templo que a gente faz. Aquela quermesse em comemoração da padroeira. Imagino que seja isso, tá? Não tô falando que é, mas vamos para ficar mais fácil assim. E aí, imagine que, faz de conta que seu marido tem você e outra mulher. Deus me livre, tá repreendido, tá? A gente, nós não ia aguentar, né? Pelo amor de Deus, a gente não ia aguentar. Que fosse assim, dentro da nossa casa, 2 mulheres, estombando ali o dia inteiro, sem trabalhar, só cuidando da casa, dividindo os afazeres, e só ela engravidando e você não. E sabendo que seu marido podia te devolver a qualquer momento. E aí, na hora de servir, é o homem que serve a mulher. Então ele dava a porção, fazia aquela porção para Fenena e para os filhos dele com Fenena. Então todos eles comiam. Uma porção só assim, que servia a eles. Mas para Ana era tão diferente que ele dava dupla. Aqui a Bíblia vai falar, ó, ele dava 2, aqui, uma porção dupla para Ana. Ele dava uma porção dupla para Ana. E olha que lindo isso. E aí, e fala a Bíblia aqui, porque ele amava. Então ele ignorava a outra. Casou, teve filhos, mas ele amava e tinha paciência com Ana. E Ana, sempre naquela amargura da alma, sempre com aquele semblante cabisbaixo, sempre de mal com a vida, sabe? Ranzinza, sempre assim, tá? E eu provo aqui na Bíblia que ela era assim. Porque quando ela... E ele fala assim, para de chorar. Ela não comia, gente, ela não comia. Seu marido dizia, Ana, por que choras? Por que você não come? Mas ele sabia o que era. Porque ele falou assim, porque tá triste? Ela não respondia. Aí ele fala assim, não valho eu mais que 10 filhos para você? É uma diferença muito grande, né? O homem, não se compara o amor de um filho, de um pai. É diferente mesmo. E aí, dessa vez, Ana levantou-se. Depois de ter comido e bebido, lá em Silo, que era o lugar. E aí o Eli estava sentado numa cadeira. Quem é Eli? O sacerdote do templo, tá? Aí imagine que você tá lá na quermesse. Você tá nervosa, você tá olhando as pessoas, você tá vendo aquele monte de criança. Você fala, só eu que não tenho filho. E você tá ali amargurada, e você tá ali. E aí, você levanta e você fala... Você levanta para chorar, você vai lá pro banheiro da igreja, você vai lá não sei para onde você vai. Aí Ana levantou e ela foi lá no templo, passou por Eli que estava na porta da igreja, o sacerdote, e quando ela orava a Deus, ela não ficava falando assim em voz alta para que as pessoas, sabe, que as pessoas escutassem o que ela estava pedindo, mas ela orava ao coração. Só que a boca dela balbuciava. Ela fazia assim, mexia a boca. E Eli ficava olhando e falava, meu Deus, tá embriagada essa mulher. Eu vou tocar ela daqui, essa mulher bêbada. Imagina que seja isso. Aí ele foi lá, deu um cutucão na Ana e falou assim, vai se curar lá, depois você vem rezar, pedir para Deus o que você quer. Primeiro vai se curar dessa bebedeira sua. Ele fala assim na Bíblia, vai se curar dessa bebedeira, dessa embriaguez, depois você volta no templo. Aí ela fala assim, eu não estou bêbada, meu Senhor. Eu sou uma pobre mulher que clama a Deus, mas ela não fala o que é. Por um sagrado, só que Deus conhece o nosso sagrado. Você não precisa falar, Ele já sabe o que você quer. E aí, ele percebeu
Tamanha era a fé daquela mulher, que ele deu a bênção. Ele falou, levanta-te, vai-se embora. E que Deus lhe abençoe. Ele deu a bênção para aquela mulher, para Ana. E lhe conceda a graça que tanto pede. Ele falou só isso. E ela foi embora. Só que Ana dizia para Deus assim, Senhor, tipo assim, quero fazer uma troca com o Senhor. Nós estamos num tempo que está precisando de sacerdote. Está dando uma vergonha esse tempo de sacerdócio, esse povo que está comandando as igrejas. Está vergonhoso tudo isso. Mas para que eu tenho uma ideia. E para que seja idealizado esse projeto meu, Senhor, o Senhor tem que me dar um homem, um filho homem, um varão. E esse filho, eu vou te devolver. Ele vai morar aqui, ele vai servir a ti, ele vai estudar aqui, ele vai ser seminarista, ele vai estar aqui no templo, ele vai cuidar desse lugar, ele vai cuidar das ovelhas que o Senhor confia a ele, ele vai ser Samuel. E Deus acho que pensou assim, olha eu pensando, desculpa aí Deus, acho que falou, ela tem razão. Então eu vou dar um filho para essa mulher, porque eu tô tão desanimado com esses meus sacerdotes, que eu vou querer uma nova geração agora, que vai se levantar, e vai ser uma geração escolhida, aquele filho que a mãe ora. Então essa é a missão, geração das graças. Eis-me aqui, Senhor, eis a serva do Senhor, faça-se segundo a sua vontade. É aquela mulher que se oferece a Deus para o propósito de missão dele dentro da maternidade. Todas as mulheres que entram nessa missão, elas sabem que o filho tem um propósito. Por isso que essas mulheres que engravidam, dentro da missão principalmente, elas sofrem bastante combate espiritual. Elas sofrem bastante. Nós tivemos agora, essa semana, não vou falar o nome, né, mas uma perda muito grande. E aí, mexeu com muita gente essa perda, a ponto dela tornar essa perda em um ministério, em um novo ministério, porque ela acreditou que através dela também Deus pode usá-la também para curar muitas mulheres. E é isso que Deus está levantando. Mulheres que com dores de gerar vida e não geram, para que tenham filhos com propósito, que venham, mulheres que oram, mulheres determinantes, mulheres com valores e princípios. Aquela mulher valorosa de Provérbios 31:10 é aquela mulher que vale muito mais que qualquer pedra preciosa. E aí, essa mulher aqui que eu falo é Ana. E essa Ana, a Bíblia fala, por isso que eu falo hoje, a gente esmagando o dragão da inveja e da rivalidade, você vai perceber o quê? Que como Penina provocava Ana por não ter filhos, a comparação com os outros traz essa amargura, traz cansaço na alma, a gente não pode se comparar. Então hoje a gente vai enfrentar esse dragão, a gente vai aniquilar esse dragão da inveja, de ver outras mulheres. Quando você vir outra mulher grávida, você não vai ter mais inveja. Ela não vai ser sua rival. Aí eu não vou trabalhar mais nesse lugar não, porque tem 2 mulheres grávidas lá, eu não quero ver as barrigas delas. Eu já escutei isso, tá? Eu perdi meu nenê, mas lá no meu serviço tem uma mulher que ganhou. E olha, fica comparando, o meu filho tá desse tamanho. Aí eu perdi. Olha, eu vou na festa aniversário, era pra estar comemorando o aniversário de 1 ano também do meu filho, que a gente tava grávida junto. E fica se comparando. Não, cada um tem uma vida. Cada vida tem um mistério. A gente vai orar pelas vocações. E aqui Ana, ela entrega. Senhor, o Senhor me der um filho, um varão.
ele vai te servir, eu te entrego para o templo. E Deus foi generoso com ela. Diz a Bíblia que quando Ana saiu do templo, o seu semblante era outro. Vocês entenderam que eu falei que ela era amargurada? Quando ela saiu, porque ela acreditou naquela bênção que aquele sacerdote deu, por mais que ele tinha, mas naquela hora ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Ele deu uma bênção tão forte nela, que dela saiu toda aquela amargura, ele curou aquela mulher, e ela foi embora, e Deus, naquela noite, eles passaram a noite ali ainda e foram embora, porque demora, né, para viajar, tudo, e diz a Bíblia aqui, no final dessa palavra, Eucana conheceu Ana, lá no versículo 19, no dia seguinte pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para casa, lá em Ramá, que eles moravam. No capítulo 20, capítulo é primeiro ainda. Lembra da novena todo dia 20? Samuel 1, aqui, 1 Samuel 20, primeiro dia da novena. Eucana conheceu Ana. Quer dizer que eles foram dormir, né? Tiveram a noite. Sua mulher. E olha aqui que fala a Bíblia. E o Senhor, presta atenção, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu. E passado seu tempo deu à luz um filho. Passado seu tempo. Porque tem tempo. Você não vai engravidar hoje e ganhar amanhã. Tu tem um tempo. Eu falei, Eclesiastes 3:1. Então, nasceu Samuel. Sabe o que significa? Eu o pedi ao Senhor. Samuel. Porque por esse filho eu orei. Pode-se dizer assim, o que significa Samuel? Por esse filho eu orei. Esse é o significado que traz o nome de Samuel. Tem muitas mães que têm uma história linda. Você conhece alguma mãe que gerou um filho e esse filho chama Samuel? Presta atenção na história dessa mãe. Cada mulher traz uma história da sua gestação. E aqui Ana tem essa história que impactou a humanidade e continua impactando gerações. E não vai terminar. Porque Ana é uma mulher que representa as mulheres tentantes, as mulheres estéreis, as mulheres inférteis, as mulheres descrentes, as mulheres que são envenenadas por outras, as mulheres que são apedrejadas, as mulheres que são apontadas porque não geram vidas. Coitadinha, eles não têm filhos, ela não consegue engravidar. Ela não engravida. Palavras de maldições, que caia por terra todas as palavras de maldições hoje, diante do seu ventre. E que você possa gerar uma vida, porque depois da tempestade, sabe aquelas lágrimas? Sabe aquelas lágrimas que só você e Deus sabe? Tá num potinho. Depois dessa tempestade vai vir um lindo arco-íris. E você vai essa aliança, você vai se lembrar dessa aliança que Deus faz sempre com os homens da terra. O arco-íris é a representatividade de uma aliança de Deus com o homem da terra. E eu quero finalizar aqui. Depois vocês podem se aprofundar mais nessa palavra, que ela é muito rica. Dá para pregar muitas coisas diante desse versículo. De um versículo de Ana a gente consegue. Mas aqui o foco é essa rivalidade, essa inveja, sabe? E hoje eu quero proclamar. Levanta seu body. Já chegou? Tem umas meninas mandando pra mim a foto do body. Lu, chegou meu body. Então levanta esse body hoje, sabe? Quem não tem um body ainda da profecia, profetiza, mulher. Compra um body novo, porque nós estamos na quaresma nova. Se você já tem body, você vai usar também no seu filho. Mas compra um novo.
vida nova, novo ciclo, compra um novo, compra da missão. E aí você vai comprar esse body. E aí você vai passar essa novena, vai vir seu ciclo, vai chegar a outra novena. E aí, no último dia da novena, dia 28, depois vai acabar a novena, dia 29 vai acabar a quaresma de São Miguel Arcanjo, a festa dos arcanjos. Gabriel, Rafael e Miguel, olha lá. Eu tenho os arcanjos. Gente, aqui em casa eu tenho os 3, tá? Eu tenho meus filhos, Gabriel, Rafael e Miguel. E aí, eu quero que você levanta. Hoje eu trouxe todo dia uma palavra profética pro seu body, tá? Pra sua fé aí, ó. Aquele que você vê através do invisível, você passa a ver com o olhar espiritual, você tá crendo, porque fé é isso, fé é aquilo que você enxerga, onde não tem, onde ninguém vê, mas você tá vendo, porque você acredita, você confia, você tem um Deus que pode todas as coisas, você confia, isso basta. Você, seu coração, você e Deus, é você e Ele, mais ninguém. Cada um tem sua intimidade. É seu marido e Deus. Deus, ó, sabe tudo que está no coração do seu marido. Ele ora por você. Entende? Então hoje, Salmo 113, 9. Se lembra disso. Da esterilidade à fecundidade, eu creio. No Salmo vai estar escrito: Ele faz a estéril habitar em família, como mãe feliz de filhos. Amém? Oi, Ana. Olha lá, eu tô falando de Ana e a Ana chegou aqui. Que saudade dessa Ana linda. Ana Cavalheiro, um beijo pra você, minha amiga. Lá de Presidente Prudente, cerimonialista. Pensa numa mulher que idealiza uma festa, hein, Ana? Deus seja louvado pela sua vida, tá? E sua missão. Gente, então olha aqui. Vocês vão levantar o bodezinho de vocês. Você e seu marido. Aquele bode que você vai pôr no seu nenê. Aquele bode que você vai lavar. Você vai comprar aquele... Sabe aquele de nenezinho? Aquele comfort? Você vai lavar. Vai ficar cheirando. Sua casa vai cheirar nenê. Já vai profetizando. Porque o nenê tá... Vai chegar nenê aí. E aí você fala. Ele faz. Você vai lembrar de Salmo 113, 9. Ele faz a estéril habitar em família. Como mãe feliz de filhos. Vamos orar? Vamos orar? Vamos libertar esse dragão? Vamos selar esse dia de hoje e empurrar, esmagar o terceiro dragão, que é o dragão da inveja e da rivalidade. Então levante sua mão poderosa, sua mão com poder assim de intercessão, e fala comigo assim. É uma oração de libertação, é pequena, mas é com tanto clamor. Você vai fazer assim, você vai falar assim: Senhor, cura as feridas que recebi de humilhações e comparações. Então fala: Senhor, cura as feridas que recebi de humilhações e comparações das pessoas que sabem da sua dor. Renuncio à inveja. Renuncio à inveja e ao ressentimento. Eu renuncio à inveja, renuncio ao ressentimento. São Miguel, guarda meu coração. São Miguel, guarda o meu coração, para que eu me alegre, mesmo no tempo da espera. São Miguel, guarda o meu coração, para que eu me alegre, mesmo no tempo de espera. Você tem que ficar feliz, porque você vai receber sua graça. Está determinado isso, é palavra de Deus. Aquele que crê verdadeiramente, vai acontecer. Tudo pode naquele que confia no Senhor. Tudo podes, nele tudo podemos. Olha só, eu abri aqui a Bíblia e olha o que está escrito em João 10, 26. Entretanto, não credes,
porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem aí é a ovelhinha de Deus? Quem? Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez as pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Palavra da salvação. Gente, que lindo, né? Eu abri assim aleatoriamente. De repente minha mão, a hora que eu fiz assim, a Bíblia abriu, eu falei, comecei a olhar. E ó, e tá grifado, só ela, 26, ó. Só ela. Então, Deus está falando aqui. Quem não crê, não é minha ovelha. Agora, quem crê, tem muito a receber. E aqui tem tantas obras, e eu vou falar isso com a obra da missão. Nós temos 51 filhos espirituais. Eu sou tão apedrejada por esse ministério. Eu sou tão excluída, ninguém chama para pregar, mas aqui a internet, ó, ela vai tão longe. Tá vindo gente de outros países. Tem alunos já dos Estados Unidos, da Suíça, do Japão, do Paraguai, filho espiritual no Paraguai, no Japão. Aqui a internet é grande, olha o tamanho disso. Minha voz chega onde eu não imagino alcançar meus pés. Deus já falou para mim. E onde eu te colocar, tu brilharás. E onde eu te levar, porque eu te fiz vencedora. Você é luz, lâmpada para a nação. Você é lâmpada dos meus pés. Meu nome é Luciana. Meu nome carrega a identidade da luz, a revelação. E esse chamado, ele foi mesmo para mim. E hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai orar agora a novena de Santa Giana, nesse terceiro dia. Vocês vão entender porque eu tô falando que é esse o meu chamado. Eu sofri tanto para ser mãe, para engravidar. Eu sofri tanto, que eu sou mãe de 5 filhos biológicos naturais e uma missão, uma geração que ainda está no 51. E por que estão me apedrejando? Porque eu tô dando frutos? Porque a missão tá dando frutos? Eu não tô nem aí, porque as pessoas falam ou deixam de falar. O que eu sei é que eu tenho um alvará do bispo da Diocese de Marília, que ele parou para escrever uma carta para mim de próprio punho, tá? Valorizando. Então, não preciso ficar escutando sacerdote, não preciso, tá? Porque eu já tenho o grande pastor que cuida disso aqui tudo. E tenho mais outro, tenho 2 bispos. Tem um lá nos Estados Unidos, que já aprovou a nossa missão. E tá levando para lá em Boston. Tá bom? E tenho o nosso bispo da diocese, da nossa cidade, ou da nossa região, diocese de Marília aqui. E a carta dele, eu tirei da minha Bíblia. Eu vou pegar a carta dele para vocês verem. Tá na minha bolsinha de Bíblia. Tá assim, ó. Ainda ele me deu esse daqui, ó. Pra eu fazer o terço das vocações, né? Ele me deu junto, ele mandou na carta pra mim. E ó, vou chacoalhar porque só vou mostrar o finalzinho, ó. Percebe que ele escreveu, tá? E aqui, ó. Marília. Prezada
Luciana e Luciano. E ele fala do livro Gratidão Gera Milagres. Ele fala, ele me abençoa, que Jesus continue enviando o Espírito Santo de Deus sobre mim, minha família, que a gente continue sendo provas vivas de que a fé opera conversões. E ele escreve mais aqui, e esse daqui é o outro bispo de Boston, né? Que ele nasceu aqui na nossa cidade, mas tinha um propósito maior na vida dele, que ele foi arrebatado daqui, porque santo, não é santo de casa não faz milagre. A gente costuma dizer que um profeta, ele não é bem visto na sua terra, e ele não foi bem visto na nossa terra. Eu tô falando a palavra dele mesmo, na homilia, que eu achei maravilhosa a homilia que ele fez. No dia que ele veio a primeira vez como bispo, saiu até no jornal que ele ia celebrar a missa. Só que eu, como ministra, eu já ministra extraordinária da palavra, eu não faço mais parte da liturgia. Eu pedi para sair quando eu estava com burnout, né? E aí eu me afastei, não voltei mais, não quero voltar também. Olha, eu achei outra coisa que eu achei. Aí, que aconteceu? Ele estava lá como padre, lendo, né, celebrando a missa, uma missa muito linda. Só que quando ele vinha, porque os pais moram aqui, ninguém alarmava, ninguém fazia nada, porque ele não era bispo ainda, né? Aí de repente ele é bispo, se tornou uma pessoa importante, e aí eu falo mesmo, tá? E aí começaram a anunciar. E aí todos, a região inteira veio e tomou aquele altar lotado de sacerdote. Que depois o povo ficou esperando para dar abraço, tirar selfie, fazer uma selfie com os sacerdotes que passaram por aqui e foram embora. E eles saíram pelas portas do fundo, tá? Para não tirar foto e não beijar ninguém. Falo porque eu vi. E aí, na hora da homilia, gente, adivinha a passagem? Um profeta não é bem visto em sua terra. Ah, mas aquele dia. E eu falei, meu Deus do céu, eu chorava de alegria. E ele desceu aquele altar com a roupa de bispo. E ele não estava orgulhoso, não. Ele era humilde, ele é humilde mesmo. Ele foi descendo e ele virava assim, e ele fazia aquele gesto. E aí era linda as vestes dele, assim, rodava, e ele falava e gesticulava. E aí ele falou assim, quem? Porque fala assim, quem? O filho de José, de Maria? Ah, não é o filho de José aqui, o carpinteiro? Não é? Aí ele falava assim, quem? O filho do Toninho? Não é o filho do Toninho ali? E fala o nome da mãe dele, não lembro agora. Mas, gente, foi muito lindo. E tá, ó, sabe onde tá isso? Tá lá no YouTube, para quem quiser assistir essa missa. Foi a missa mais perfeita, cheia do Espírito Santo, que eu já presenciei em toda a minha vida até hoje, nos últimos tempos. Claro que ele veio celebrar outras missas e também cheio do Espírito Santo. É diferenciado. Tem também o padre Edmilson, que vem dos Estados Unidos, que acompanhou minha missão, fala meu padrinho das gêmeas que eu perdi. E assim, ele é muito diferenciado também. Ele é da Canção Nova, lá dos Estados Unidos. E também nasceu aqui na nossa cidade, e a família dele é aqui. Então é assim, gente. Eu falo que foram arrebatados, tá? Porque aqui não merece. Aqui é muito estrelinha, muito fanatismo, é muito... uma questão de hierarquia, quem está mais tempo no ministério, quem escolhe. Não é uma questão que o Senhor escolheu, oramos e o Senhor escolheu. Não, nós escolhemos porque é amigo, porque é parente, porque nós vamos fazer encontro na casa de fulano de tal e eu não quero essa pessoa lá, então tira essa pessoa, não vai fazer parte, nunca me convidaram. Nunca me convidaram, tá? E aí eu falo, não tem problema, porque eu sei que José também
foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, né? Então, quem sou eu na fila do pão? Vamos lá? Hoje é o terceiro dia. Eu vou pôr aqui, ó. Voltando aqui só rapidinho para lembrar vocês. Hoje, 22 de agosto, o Papa, ele pede que hoje nós estejamos nesse dia de jejum e oração pela paz do mundo. Então, ele faz memória hoje de Nossa Senhora Rainha da Paz, tá bom? Só lembrando. E eu vou pôr aqui, olha que lindo. Olha o bole, quem vai comprar? Esse daqui é especial para as mamães que já perderam seus bebezinhos. E quando tiver outro, vai ser um bebezinho arco-íris, tá? Que veio depois da tempestade, igual o meu João Miguel. Por isso que a gente fala bebê arco-íris. E olha só. Eu vou pôr aqui, tá? Vou pôr esse template, porque hoje é o terceiro dia. Nós acabamos de encerrar aqui Dragão da Inveja e da Rivalidade. A novena que eu vou começar agora, essa novena, você pode me pedir lá no direct. Eu tenho ela só em e-book, tá? Porque acabou a física e eu tô vendo de fazer mais, mas tá bem difícil. Recursos, porque eu não trabalho. A gente sabe que essa missão eu sou voluntária, eu sou missionária, a gente vive da providência. Então, eu não tenho recursos, então como que eu vou fazer? Tem que existir algum projeto diferenciado, ou teria que vender muitos e-books para chegar nos livros físicos, né? Que nem eu fiz com esse, tá bom? Você que tem, já vai abrindo aí nas intenções, tá? Hoje, terceiro dia, em oração pelos vocacionados. Senhor Jesus, oferece essa novena por minhas intenções particulares e por cada um que está unido a mim neste combate espiritual a favor da vida. Vamos iniciar a novena em honra a Santa Giana, que possamos colocar todos os desejos do nosso coração com fé, para que Santa Giana possa, juntamente com Nossa Senhora, interceder por nós diante a Jesus. Pedindo de maneira especial pelos casais que esperam a graça da gestação, pela cura dos problemas genéticos e por todos os que passam por enfermidades. Em ação de graças pelos casais que receberam o milagre, glória a Deus, da gestação, pela graça da adoção, glória a Deus, e para você que está tentando adotar um filho, pelas almas de bebezinhos que não evoluíram nos ventres, quero colocar aqui o bebê do Marcelo e da Amanda, da família virtuosa, nosso filho espiritual. Vamos colocar aqui em oração também. Não evoluiu no ventre. Eles estão muito tristes, né? Orem pela essa família também. E por todas as almas que descansam na vida eterna, eu gosto também de pedir para as mamães, aqui não tá, eu gosto de acrescentar, tá? As mamães que perderam suas vidas no parto. Abramos os nossos corações agora, a divina providência, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com muita força, gente, com muita fé. E depois que você não tem um livrinho, você pede para mim lá no direct que a gente vai te mandar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai. Primeiro é Deus, depois Jesus, depois Espírito Santo. Então, todo dia é a mesma oração. Só vai mudar o quê? Aqui, a intenção do dia. Entendeu? Só que essa novena é todo dia a mesma coisa aqui que eu tô fazendo agora. Só vai mudar a intenção final, que hoje é só para os vocacionados, amanhã é só para os noivos. Entendeu? Só que é a mesma oração, tá? As pessoas estavam com dúvida disso. É a mesma oração, não muda. Então você pode fazer sozinha, se você quiser, no seu momento. E aí também, para você conhecer a história de Santa Giana, no dia 1º, quando falo da família, eu falo da construção da família dela. No dia de jovens, que foi ontem, eu falei da juventude dela, que ela conciliava a ciência, a medicina, que era o seu trabalho, com o seu servir, sua missão com os jovens, que ela tinha o ministério, que ela servia, e também nos vicentinos, né? Ela servia, a família era dos vicentinos.
E hoje vocês vão conhecer um pouquinho. Quando chegar no último dia, vocês têm o resumão dessa mulher que se tornou santa. Todos nós, lembrando que todos nós somos chamados a ser santos, vocês sabem disso, né? Então, eu quero ser santa, você não quer? O problema é seu. Deus Pai, que nos desse a Santa Giana como exemplo de esposa amorosa que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica. Faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço junto aos que me cercam. E aí a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamaste a Santa Giana a missão de médica do corpo e da alma, vendo teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo da tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão, participando do sacrifício da tua santa cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, Espírito Santo, fonte de amor, fonte de todo amor, que infundiu no coração de mãe, de Santa Giana, a coragem dos mártires de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação, e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me torná-la com um exemplo para um autêntico caminho rumo à santidade. Todos rumo à santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como éramos no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, olha isso. Minha vela formou um anjo. Olha a asa dele. Olha, gente, que lindo. Olha, gente, é um anjo. Nossa, que coisa mais linda, né? A presença de Deus. Como que é? Olha, tá escorrendo. E aqui dentro, olha que apareceu. Dentro, no fundo da vela. Tá vendo? Prateado. Ai, caiu. Ai, ardeu. Não é nada perto das chagas de Jesus. Olha só. Aqui dentro tem é prata. O que é isso? É a imagem de São Miguel Arcanjo. Queimou as asas dele. Mas vocês viram, né? Que lindo. Nossa, que lindo, gente. Ao vivo, hein?
Gente, vamos lá? Aqui no final, oremos. Ó Deus, amante da vida, que doaste a Santa Giana Beretta Molla responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim, a você. Para quem você está pedindo a graça? Feche seus olhos. Esquece o barulho do meu notebook. Agora você vai fazer um pedido. E também seguir fielmente os teus desígnios para que resplandeça sempre nas nossas famílias a graça que consagra o amor eterno e a vida humana por nosso Senhor Jesus Cristo. Teu Filho, que é Deus e vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo. Amém. Ô, glória! Quem tá feliz, dá um glória aí. Digita amém aí pra mim, vamos lá. Vamos ver quem tá online. O povo entra, sai, entra, sai, entra, sai. Vamos ver quem tá até o fim. Quem escrever amém aí vai engravidar mês que vem, já tá com positivo na mão, hein? Com fé. Olha lá, você é a primeira, ó, vamos testemunhar isso aí. Olha só, no terceiro dia, Giana, vou contar a história dela, né? Como que ela decidiu, como que ela descobriu a vocação dela, tá bom? Giana ingressou na Universidade de Milão, de Pávia, formou-se em medicina e cirurgia em 1949. E ela depois fez uma especialização em pediatria, dada a sua paixão de servir quem? As crianças. E agora, o que fazer da sua vida? Ela tinha dúvida. Consagrar-se a Deus na vida religiosa e ajudar seu irmão, sabe o padre Alberto? Ele trabalhava em Grajaú, no Maranhão, São Luís. Ele vinha, ele é do Brasil aqui. E aí ela preparou. Esse era o seu sonho. Vim servir as mulheres na medicina aqui, cuidar da saúde da mulher e ajudar seu irmão. Participar com ele na igreja. Ela tem uma irmã freira, a Virgínia, ela tem 2 irmãos padres. E ela é a décima filha de 13 filhos. Então ela queria, né, consagrar-se a Deus na vida religiosa, igual sua irmã Virgínia. E vinha ajudar o irmão aqui no Brasil, o padre Alberto. Este era o seu querer, mas não os de Deus. Deus tem planos para você, Deus tem planos para mim, Deus tem plano para nós. O que aconteceu com a Giana? Preparou-se para o voo Itália-Brasil. Eu vou e eu quero isso, eu vou para lá e vai ser isso. Mas uma misteriosa reviravolta colocou-a em outro caminho. Adivinha? Deus lhe preparou. Deus lhe havia preparado um esposo. A sua vocação seria essa, de esposa e mãe. Que lindo, né, gente? Encontrou um jovem engenheiro honesto, trabalhador, piedoso, apostólico. Seu nome era Pietro Molla. Eu tenho um filho que chama Pietro Rafael. Eu não conhecia Santa Giana, viu? Porque eu conheci ela em 2019 e ele nasceu em 2014. Olha só, seguindo os conselhos de seu diretor espiritual e o parecer de seus parentes, Giana convenceu-se de que sua vocação era o matrimônio. 2 detalhes aqui. O parecer dos seus parentes, que ela confiava, e principalmente o seu diretor espiritual. Quando a gente confia numa pessoa que Deus coloca no caminho como anjo, é fundamental que a gente escute e leva para o coração esse conselho. Mas aí ela casou-se, né? Seguindo os conselhos, né? Giana convenceu-se de que sua vocação era realmente o matrimônio. Então ela casou um dia depois de São Padre Pio. Ela casou dia 24 de setembro, dia 23 de setembro, né? Dia que meu pai foi enterrado e fez 34 anos de casado com a minha mãe, no dia que enterrou meu pai. Em 1955,
Tinha então, olha com quantos anos ela casou. Velhinha, hein? 32 anos. E hoje, no terceiro dia da novena, peçamos a Santa Giana sua intercessão pelas pessoas que estão trilhando esse caminho de discernimento vocacional e do estado de vida, né? Também da sua vocação, a faculdade, né? Para uma faculdade, para você ter um direcionamento, que você tenha esse direcionamento. Para que faculdade você vai fazer? O que você quer? Mas não é o seu querer, é o que Deus quer. Aqui ela orou e Deus revelou. Deus revelou no mesmo dia aqui para ela. Então, as orações têm respostas. Quando se ora com fé e é atenta a todos os detalhes, tá bom? Os sinais de Deus é muito claro. Hoje, nesse terceiro dia, peçamos a intercessão por essas pessoas, né? E esses dois aspectos, a vocação e o estado de vida, elas fazem parte da identidade mais profunda de cada ser humano. Rezemos também pelos diretores espirituais e pela assessoria vocacional. Aqui, a missão Geração das Graças. Porque as mulheres que tentam engravidar recebem o direcionamento dessa escola através de mim, Deus me usa, e elas vão fazendo. Então eu preciso estar sempre recebendo oração, intercessão, para eu ficar forte, para eu não falar as coisas, que eu diminua e que Jesus cresça. Só Deus basta, mais nada. Então eu tenho que te dar a direção de Deus, não o que eu quero para você. Então eu tenho que estar sempre em oração, sempre abastecida e também com intercessão. Eu conto com a oração de cada um de vocês, tá bom? Lembre de mim nas suas orações. Que o Senhor ajude seus filhos a descobrirem e acolherem todos os dons que eles lhe conceda para serem, que ele lhes concede para serem felizes e santos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Então foi embora. Foi embora mais um dragão. Vencemos o dragão da inveja e da rivalidade. Louvado seja Deus. Estivemos e estaremos sempre reunidos a um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E vamos agora fazer um print para encerrar essa novena. E amanhã estou aqui, 7h30 da manhã, esperando por você, tá? Ore por mim, Deus abençoe, um beijo no seu ventre e até amanhã. A foto já fiz. Beijo!